O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Caldo de Cultura de hoje vai falar sobre literatura. Vem comigo acompanhar o que teremos nesta edição. Exposição conta a história de Ariano Suassuna. Entrevista com o escritor Zuenir Ventura. E o livro Entalados. Ariano Suassuna foi um dos grandes escritores brasileiros. Infelizmente, faleceu em 2014, mas uma exposição itinerante procura remontar a obra do autor. Do sertão nasceu Ariano. O poeta, dramaturgo e romancista paraibano nos deixou no ano passado, aos 86 anos. Ícone tanto da cultura popular quanto erudita, já foi homenageado diversas vezes. E foi de uma dessas homenagens que surgiu o ambicioso projeto Ariano Suassuna Arte como Missão. O objetivo era passar por 7 capitais brasileiras, junto com Ariano, levando uma exposição de fotos, exibição de filmes e uma aula-espetáculo com o autor. Há 7 anos atrás, em São Paulo, a gente fez a maior homenagem, o maior projeto literário já dedicado ao Ariano Suassuna. Enfim, talvez um dos grandes projetos literários dedicado a grandes escritores brasileiros. Foi um projeto imenso, ocupou mais de 4 espaços culturais na cidade de São Paulo, teve dezenas de atividades, desde montagens de peças de teatro, dos textos de Ariano, até a aula-espetáculo do próprio Ariano, que lotou o auditório do Memorial da América Latina em São Paulo para 1.500 pessoas. Teve exposição que veio da Academia Brasileira de Letras, né, que foi para São Paulo. Pela primeira vez a ABL transportou uma atividade de porte para fora do Rio de Janeiro. Além disso, teve outras exposições, leituras, enfim, shows musicais. Desse primeiro projeto, nasceu a ideia de percorrer o país com Ariano, espalhando seu amor pela cultura popular através do que ele chamava de Brasil real, o Brasil do povo, da simplicidade e fé, o Brasil que realmente o interessava, um país que tantos outros autores cultos ignoram. O Ariano era uma pessoa ao mesmo tempo muito culta, né, muito preparada, era sempre muito enriquecedor conversar com ele, mas ao mesmo tempo uma pessoa também profundamente ligada aos valores populares, né, da cultura popular. Ele tinha noção da grandeza da cultura popular brasileira, que pouca gente tinha, né? As pessoas da cultura erudita, né, costumam nem sempre ter essa dimensão da riqueza da cultura popular, e o Ariano tinha muito isso, né? Ele tinha consciência desse poder todo, dessa força da cultura brasileira, né, da cultura popular, sem desprezar a cultura erudita, porque afinal de contas ele era um escritor erudito, né? Mas, enfim, é muito difícil explicar o sucesso popular dele. Você tem esses elementos, né? A aproximação dele, a aproximação verdadeira, né? Sincera com os valores, com a mentalidade, enfim, com a vida do povo brasileiro. Mesmo com o vazio deixado por Suassuna, os idealizadores do Arte como Missão seguiram com o projeto até o fim, em respeito à memória do escritor. A importância do legado que ele deixou e seu amor pelo povo e cultura brasileira não precisa de explicação. Assim como não tem explicação essa partida, no meio de um projeto tão importante para ele. Basta apenas o que Chicó, aquele do Alto da Compadecida, sempre dizia: não sei, só sei que foi assim. E falando em grande escritor brasileiro, o Caldo de Cultura entrevistou o jornalista e escritor Zuenir Ventura. Ele sucedeu Ariano Suassuna na 32ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Escritor, jornalista, trabalhou em grandes veículos de comunicação do Brasil, como a revista O Cruzeiro. Estamos falando de Zuenir Ventura. É um prazer estar aqui com o senhor hoje. O senhor fez o lançamento do livro Sagrada Família. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre ele? Sagrada Família, na verdade, é a primeira experiência na ficção, né?
É um livro de ficção, é um romance, embora seja memorialístico. É um romance feito com 3 memórias, né? Quer dizer, as memórias pessoais, que o livro se passa nos anos 40. O personagem principal era um garoto e ele é um pouco a alter ego do autor, né? Quer dizer, tem um pouco de mim ali. Tem outro tipo de memória, que é a memória dos outros, né? Tem muito ali da memória da época, das outras. E a memória é inventada, tem muita invenção, né? E a minha experiência foi muito curiosa, porque quando pergunta como é que foi, né? Você que sempre trabalhou com não ficção, trabalhar com ficção. Eu falei, olha, foi um prazer maior pelo seguinte, porque na ficção você pode mentir. Eu levei mais de 50 anos tendo que apurar, tendo que investigar, você não pode mentir, tem que ser correto, buscar a verdade. E na ficção você pode mentir, aliás, deve mentir. Quanto mais você mente, melhor é a obra de ficção, né? Então foi uma experiência realmente muito curiosa para mim, depois de velho, né, fazer esse livro, né, esse romance, né, em que tudo é de imaginação, né? Então, para finalizar, se o senhor não fosse escritor, jornalista, o senhor faria alguma outra coisa? Eu acho que não, eu teria morrido de fome. Eu realmente não saberia fazer outra coisa a não ser. E, curiosamente, eu nunca pensei em ser escritor nem em ser jornalista. Foi tudo por acaso, tudo aconteceu e tudo acontece muito por acaso na minha vida, sabe? Mas eu não sei, não imagino fazendo outra coisa a não ser escrevendo para jornal, para revistas, né? Fazendo meus livros também, enfim, de reportagem, como Cidade Partida, que é o que me trouxe aqui, que é uma experiência jornalística, né? Enfim, eu acho que eu brinco dizendo que o que corre aqui na minha veia não é nem mais sangue, é tinta de jornal. Durante a infância, é comum ouvirmos histórias contadas por nossos pais. E justamente de ouvir uma história contada pela mãe, que Flávia resolveu escrever um livro. Confira na reportagem de Bruno Vieira. Tudo começou quando Flávia Scherner teve a ideia de homenagear sua mãe. Ela queria transformar uma das histórias que a mãe dela contava em um livro infantil para um trabalho de faculdade. O projeto acabou se enrolando e só 10 anos depois que a história sobre 3 animais que ficam presos em uma casinha na floresta virou o livro Entalados. Eu acredito que o livro estimule isso, assim, essa atividade de pai com filhos. Ele pode ser tanto trabalhado a criança lendo sozinha, dependendo da idade que ela tiver, e dependendo, se for uma criança que ainda não lê, ou mesmo uma criança que lê, mas os pais podem fazer essa leitura também, o que é muito legal, porque comigo era assim, né? Minha mãe, quando criou essa história, eu era muito pequena e ela contava e foi contando para várias gerações, porque depois ela contou para minha irmã, contava para os meus primos, para filhos de amigos. Uma das coisas que mais chama a atenção no livro são as ilustrações. Todas elas são feitas com recortes de revista, elementos de costura e artesanato. Flávia comenta que isso foi uma alternativa criativa, já que ela não gosta de desenhar à mão. A ideia da linguagem para a ilustração do livro foi a partir das minhas dificuldades como ilustradora, porque eu nunca fui muito boa de desenho, assim. Principalmente na época da faculdade, as aulas de ilustração, eu já acordava com dor de barriga, passando mal, pensando, meu Deus, eu tenho que desenhar. Tinha aula de desenho de observação e eu ficava com dor de cabeça, tensa, porque aquilo para mim era horrível. E ainda eu pensei assim, falei, mas que ideia, ilustrar essa história. Eu nem sei desenhar, desenho mal. Aí que eu fui pensando assim, falei, puxa, mas eu gosto de colar, de fazer colagem e recorte de revista. Então fui buscando umas referências e aí que surgiu, falei, nossa, é com isso que eu tenho que trabalhar. E eu tenho um trabalho artesanal também, então muita coisa com miçanga, botão que eu tinha em casa, tecido, cianinha, que são coisinhas para costura, tudo isso eu fui buscando na minha casa, coisas que eu tinha no meu ateliê. E eu falei, então é dessa forma que eu vou conseguir trazer os desenhos e, enfim, transformar essa história que está no meu imaginário em ilustração e num livro, né? Ler para crianças é mais do que um momento de descontração. Esse hábito ajuda a criança a desenvolver sua comunicação e também a ganhar gosto pela leitura. Mas, além disso, é momento de transmitir valores e criar laços de afeto entre pais e filhos. Eu lia... Normalmente lia as histórias tradicionais, mas o que as crianças gostavam muito é que as histórias fossem inventadas na hora.
Então acontecia muito isso, um momento que eu procurava extrair da situação que a gente estivesse vivendo no momento. Às vezes as meninas traziam alguma situação da escola e eu pegava um gancho daquela situação que ela estava vivendo para dali criar uma história. Que a criança já tem uma facilidade de chegar no imaginário, e eu gosto muito disso, de estimular a imaginação. É super importante esse relacionamento que estreita entre os pais e os filhos, né? Na hora que o pai está ali junto, aquela hora que a criança relaxa e ele está ali para contar, cria um vínculo, aproxima bastante os dois, porque daí são os dois entrando num imaginário onde ali ele vai poder criar situações que favorecem do momento que a criança estiver vivendo e estiver solicitando para o pai. Então, da forma como ele vai conduzindo, usa muito a história para poder criar esse laço, né, mais estreito, um laço de segurança. Eu acho importante para os pais conseguirem, nesse momento, levar conceitos para os filhos, para colocar princípios, trazer as situações que ele está querendo viver, colocar para a criança, de respeito, de responsabilidade, em função de cada etapa da vida da criança. É muito útil esse recurso. E depois do intervalo, você vai conhecer um projeto que resgata a leitura em um lugar inusitado, no táxi. Não saia daí, o Caldo de Cultura volta já. Cinema e literatura é uma relação muito antiga, tão antiga quanto a própria história do cinema. Desde o começo, mesmo ainda na época do cinema mudo, boa parte das histórias feitas em filme eram inspiradas em livros. Quando o cinema aprendeu a falar, no final da década de 1920, os primeiros contratados como roteiristas eram escritores também. A associação foi muito lógica, né? Se vamos ter que escrever agora o que os atores vão falar, ninguém melhor do que quem já escreve para escrever esses roteiros. Então, os primeiros roteiristas de cinema eram escritores ou jornalistas. E existe sempre aquela velha discussão: o que é melhor, ler o livro ou ver o filme? Eu vejo as duas coisas como complementares. O livro, na maioria dos casos, sempre vai ser melhor do que o filme, porque a relação que você estabelece com o livro é uma relação muito pessoal. Você lê e você cria todo aquele mundo, tudo aquilo que está escrito, todas aquelas palavras que vão formando frases, tudo aquilo você começa a construir na sua cabeça, de acordo com a sua experiência de vida, com a visão de mundo que você tem. Você imagina como é um determinado cenário, de que maneira é a personagem principal, a roupa que ela veste, tudo aquilo que está descrito no livro, você cria uma imagem daquilo na sua cabeça. O filme já vem com tudo aquilo pronto, você não tem que se preocupar com isso, imaginar nada. E aí algumas vezes surgem os conflitos. Você lê um livro, imagina tudo de um jeito, vai ver o filme e a visão do diretor não é bem aquela visão que você teve. E aí normalmente você vai dizer: o filme é muito ruim, o filme não conseguiu adaptar bem a história, ou não é muito fiel à história. Mas você tem que lembrar também que são meios bem diferentes para contar a mesma história. O livro se ampara na letra, no texto, na força da imagem que aquela palavra provoca em você, na maneira como o autor vai descrever tudo detalhadamente para permitir a você, através dessa relação pessoal que você estabelece com o livro, tudo aquilo que ele está narrando em palavras. O filme é imagem, ele precisa prioritariamente ou preferencialmente
contar aquela história em imagens. E existem textos que são difíceis de serem visualizados, de serem transformados em imagens no filme. O autor de cinema que adapta uma obra literária, ele tem que se preocupar essencialmente em capturar o que de melhor existe naquele texto e transformar aquilo em imagem, sem a necessidade de ser extremamente fiel. Normalmente, quando se é extremamente fiel num filme ao material literário, as coisas não ficam muito boas, fica algo arrastado, pesado, literal demais, não funciona bem nesses casos. O mais importante é apreciar o melhor desses dois formatos narrativos. Se possível, leia o livro, depois veja o filme. Se quiser arriscar o contrário, também está valendo. Até o próximo programa. Há 2 anos, a Prefeitura de Curitiba criou as tubotecas, que são mini bibliotecas em pontos de ônibus. Mas agora uma nova iniciativa quer transformar os táxis em um ambiente de leitura. Agora é a vez dos bibliotáxis. Muita correria e pouco tempo. A vida moderna nas cidades costuma ser assim. E as rotinas de trabalho e o tempo gasto no trânsito prejudicam outras atividades, como a leitura, por exemplo. Pensando nisso, os coordenadores do aplicativo EasyTaxi decidiram instalar pequenas bibliotecas dentro dos veículos. Hoje, basicamente, 50% da frota de táxi de Curitiba estão com o EasyTaxi, né? Então, para a gente poder ter um controle, garantir um nível de qualidade no serviço, todos os táxis que têm bibliotáxi estão vinculados a EasyTaxi, né? E aproximadamente 20% da nossa base usa o bibliotáxi. Então, a gente pode considerar aí que hoje 10% da frota de táxi de Curitiba está utilizando o bibliotáxi, né? Então, caso a pessoa chamou o táxi pelo aplicativo e viu essa estrutura aqui no táxi, ela já pode levar esse material para casa, pode saber que é da bibliotáxi, pode ler com calma e pode devolver no táxi seguinte assim que ela tiver a possibilidade, né? A ideia veio de um jornalista paulista que procurou os responsáveis pelo aplicativo para difundir a ideia. O projeto ele nasceu em 2011, né, com o jornalista Gilberto de Mensah e o Movimento Catraca Livre. Então, o projeto iniciou no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, inicialmente, com apenas um táxi, né, na época. Então, teve uma repercussão muito grande, as pessoas se interessaram bastante pelo projeto. Em 2013, ele fez um contato com a EasyTaxi, sabendo da essência do aplicativo e do crescimento, para poder capilarizar o projeto, né, em nível nacional. E aí, no caso, em abril de 2014, com a entrada da Livraria Saraiva, né, ela fez um aporte de 80 mil exemplares para o projeto. A gente pôde levar, então, o projeto para todo o Brasil e também Curitiba, né? O projeto é inspirado nas tubotecas, que são mini bibliotecas dentro dos tubos de ônibus de Curitiba. A ideia é que a leitura não se limite ao tempo de trajeto, mas que o leitor possa levar para casa e devolver em qualquer outro carro participante. Uma das pioneiras a instalar o projeto dentro do veículo foi a taxista Zeni. Ela conta que sua busca por sempre melhorar a experiência do cliente nas corridas foi importante para que aceitasse se tornar um bibliotáxi. Eu sempre busquei novidades para o meu carro. Eu fui uma das primeiras a colocar a internet no carro, uma das primeiras a oferecer chocolate para o cliente em épocas de frio, a oferecer água, refresco, sempre para os clientes. A maioria das pessoas se assustam a princípio, porque tudo que é novo é diferente, assusta, mas depois eles começam a gostar. Isso vai de criança que pede para os adultos ou acompanhantes a ler, pede para... Posso levar o livro para casa? Pode, porque muitos ainda não sabem que o sistema é você pega no meu carro, você pode levar para casa, você pode devolver aqui na EasyTaxi ou em outro táxi que tenha esse serviço também. É um atrativo para o cliente, eles têm procurado bastante, assim, eles sempre pedem. Você vai conhecer agora uma das ganhadoras do Prêmio Paraná de Literatura em 2014, a escritora Sônia Barros. Sônia ganhou o Prêmio Paraná de Literatura no ano passado com um livro de poesias Fios. Ela tem 17 livros infanto-juvenis e 2 livros para adultos de poesia. Bom, Sônia, conta um pouquinho pra gente, então, quais são as suas inspirações para escrever essas poesias ou até, né, o livro de ficção que você tem também? Normalmente a poesia, não sou eu que resolvo que eu vou fazer um poema, ou que eu vou, né, produzir uma poesia. Eu acredito que não seja o poeta que escolhe o momento. A poesia é que pede para ser escrita, pelo menos no meu caso. A partir de algum acontecimento, algo que me espante ou que me emocione,
eu sinto vontade de escrever sobre aquilo. Às vezes um verso nasce num dia, leva um mês para fazer um poema, mas é sempre assim, de algo que tem alguma força, né, que me provoque alguma emoção, algum espanto. É isso que me leva a escrever, tanto poesia como ficção. Bom, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na literatura. Você começou já pequena, né, já criança, com um gosto, uma paixão pelos livros e levou isso aí para sua vida como autora. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. E o meu encantamento pela literatura, pelos livros, se deu justamente através da poesia. Poesia da Cecília Meirelles, Mário Quintana, Manuel Bandeira, José Paulo Paes. Os clássicos brasileiros. Sim. Então, e foi de uma maneira inusitada. O meu caminho, assim, meu encantamento pela literatura, eu costumo dizer que foi um pouco diferente do que normalmente acontece, porque quase sempre é um adulto leitor por trás de uma criança leitora, de um adolescente leitor, né? Um apaixonado pelo livro, sejam os pais, um familiar, um professor, um bibliotecário. E no meu caso, minha mãe adotiva, que mal frequentou uma escola, me levava à biblioteca pública, a biblioteca da minha cidade. Então eu retirava muitos livros, não podíamos comprar, mas essa mulher, né, que não frequentou uma escola, ela se fez ponte entre mim e os livros, é isso que eu costumo dizer. E talvez a poesia, por serem textos mais curtos e mais fáceis para que ela pudesse ler, eu não sei, eu imagino que isso tenha também, de alguma forma, possibilitado o meu encontro com a poesia, porque ela lia poemas para mim, com a dificuldade dela, mas ela lia. E eu logo me vi declamando na escola poemas, na rádio da cidade. Fiquei completamente encantada pela poesia e passei a fazer os meus poemas, a fazer os meus versos também, a inventar os meus textos. E Sônia, conta pra gente, como que foi a sensação de ver um livro publicado? Quando foi seu primeiro livro publicado? Olha, minha carreira começou há 18 anos. Foi uns 17, 18 anos, com um juvenil, que se chama Diário ao Contrário, que é o diário de trás para frente de um adolescente, né? A emoção foi muito grande, porque foram vários anos enviando originais para as editoras, tentando publicar um livro, né? E aí, quando eu consegui a aprovação do meu primeiro livro, foi a realização de um sonho mesmo. Foi uma emoção muito grande. E a alegria também continuou porque houve uma grande aceitação, né, do livro pelos leitores, pelos professores e pais. Então, o Diário ao Contrário, ele saiu algumas vezes em resenhas, né, como indicação de leitura em revistas e jornais, e ele está aí há 18 anos sendo publicado e reeditado. Depois dele vieram mais 16 títulos. Que bacana! E conta um pouquinho pra gente desse Prêmio Paraná de Literatura. Como foi para você ser premiada, né, e ter o seu livro publicado agora aqui pela Biblioteca do Paraná, né? Eu digo que foi uma das maiores emoções da minha vida, da minha carreira. Foi, assim, muito especial. O Prêmio Paraná de Literatura, ele é hoje um dos mais importantes do Brasil para livro inédito, né? E ele tem, assim, ele dá uma maior visibilidade para o trabalho do autor. E o fato do meu livro ter sido lido, apreciado, escolhido por um júri de altíssimo nível, que não sabia quem era o poeta ou a poeta por detrás do poema, né, por detrás do pseudônimo. Tenho certeza que entre esses livros, 269 concorrentes, né, o meu foi escolhido, tenho certeza que havia excelentes trabalhos, livros ótimos também, e o meu foi escolhido. Então, isso, para mim, é de uma importância muito grande, né? E o fato do livro ter sido publicado, porque você sai do prêmio, né, da cerimônia de premiação com o seu livro, um livro prontinho, né, que foi no dia 12 de dezembro, na Biblioteca Pública do Paraná. Então, é um prêmio que também publica o livro do autor, né, premiado. Para mim foi assim, está sendo muito importante mesmo. Que bacana. Sônia, muito obrigada pela sua participação aqui no Caldo de Cultura, muito sucesso aí na sua trajetória e espero conversar com você outras vezes por outros prêmios e outras publicações aí que venham. Eu que agradeço o convite e a participação, Alexandre. Muito obrigada.
O Caldo de Cultura está acabando, mas se você quiser rever este e outros programas, acesse o site que aparece na sua tela. Na semana que vem eu volto com mais cultura para você. Até lá!